O que é balé adulto? Vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso? Porque olha só, quando eu vou dar aula para baby, eu penso assim, e é baby. Automaticamente já vem na minha cabeça, tá? Baby tem todo um comprometimento ali, comprometimento não é essa palavra tá errada. Tem toda uma particularidade do desenvolvimento motor. Então, eu sei que baby, criança, ela tem dificuldade para fazer algumas coisas por conta do desenvolvimento motor dela, é natural, é fisiológico. Então, uma criança ali com 3 aninhos, talvez ela tenha dificuldade ali para saltar com o pé só para entender o que é um andeor, né? Ela vai ter essa dificuldade, porque ela ainda não tem esse controle motor fino para realmente aplicar algumas coisas do balé. Então, eu sei que a minha aula para um baby, para uma criança, ela vai ter que obedecer algumas regras. Sim, eu, como professora, preciso obedecer algumas regras de acordo com o desenvolvimento motor da criança. Isso sem falar toda a parte lúdica que precisa ter numa aula para criança. Mas a gente vai ter uma aula aqui de como dar aulas para criança, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas voltando. Então, eu já sei que para baby existem algumas particularidades, até onde eu posso ir. Para adulto também existem particularidades. Sim, para adulto também existem particularidades. Por quê? Uma bailarina que começa, né, uma mulher que começa balé depois de adulta, ela tem todo o desenvolvimento motor dela já formado, ela já tem coordenação, ela já consegue saltar num pé só, diferente do baby, porém, ela tem particularidades. A gente sabe que depois de uma certa idade, o nosso metabolismo ele muda, a gente começa a engordar, a nossa massa magra, sim, músculo, a gente começa a ter perda, a gente começa a ter ganho de massa gorda, sim? Então, a gente tem uma mudança no nosso físico depois de uma certa idade. A partir dos 30 anos ali, não adianta, amores, a coisa vai ladeira abaixo. A gente, como professora, precisa entender isso. Por quê? A minha bailarina, a partir de 30 anos, a tendência é que ela não tenha fisicamente as mesmas condições de uma bailarina de 15. Sim, e isso não é porque a pessoa não é esforçada, não, é a particularidade do adulto. Do mesmo jeito que a criança tem suas particularidades, o adulto também tem. Sim, a articulação de um adulto ela já é mais aderida do que uma criança e uma adolescente. Então, ela não vai ter a mesma flexibilidade, a mesma mobilidade do que uma criança ou adolescente, tá? Isso não significa que o adulto não possa evoluir no que ele já tem. Vamos supor assim, um adulto começa balé hoje, tem dificuldade para colocar a mão no pé, não tem flexibilidade para isso, tem uma alteração ali, né, de ter menos massa magra e mais massa gorda, então tem menos músculos, mais gordura. Então, isso já no desenho, nas linhas, isso já bloqueia, tenta fazer um arabesque com uma picanha enorme aqui atrás. É difícil, eu sei na prática como é difícil, tá? Mecanicamente o negócio não vai. E aí eu olho para esse adulto e exijo as mesmas coisas que eu exijo de uma adolescente de 15 anos que pesa 50 quilos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o primeiro ponto é a gente entender que, sim, assim como a criança, o adulto também tem suas particularidades. E eu, como professora, eu preciso entender que essas particularidades existem e que a minha aula de balé, ela tem que respeitar essas particularidades, mas ela tem que ter clareza de quais pontos dessas particularidades eu consigo melhorar na minha aluna. Porque, por exemplo, flexibilidade é uma coisa que aluno ou aluna adultos ganham. Qualquer pessoa adulta consegue ganhar flexibilidade. Ela não vai ganhar na mesma velocidade que uma adolescente, mas ela ganha. Isso significa que se eu sei disso como professora, eu posso sim investir na flexibilidade das minhas alunas adultas, para que elas tenham mais flexibilidade e mais condições de executar os movimentos. Sim? Então, eu acho que o grande ponto é entender quem é o adulto. Quando a gente fala em balé adulto, do que a gente está falando? A gente está falando de uma terceira idade que tem muita dificuldade com. Não, a gente está falando de mulheres adultas que têm um metabolismo diferente de uma adolescente e que estão com o corpo delas está em transição, assim como qualquer ser humano. Sim, ela vai ter as particularidades dela, ela vai ter as dificuldades dela, mas ela tem condições de melhorar muitas coisas.
e eu preciso saber, como professora, quais coisas são essas. Sim, esse é o primeiro ponto.